Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma lição bíblica da nossa escola dominical. Estamos no segundo trimestre. Lição 10, dia 9 de junho será ministrada essa aula. Dia 9 é o qual é considerado aí no nosso calendário aqui, 9 de junho, dia do pastor, né? Então desde já Deus abençoe a todos os pastores que servem a Deus com amor, com santidade, com dedicação. Que Deus venha abençoar e prosperar cada vez mais o ministério. Quando eu digo prosperar, prosperar em santidade, em comunhão, em crescimento, em amor, em graça, tá? A lição é desenvolvendo uma consciência de santidade, tá? É importante ressaltar que a partir desta lição, partindo do princípio dessa lição, que os atributos do nosso Deus é santidade e justiça, é algo inerente na pessoa do nosso Deus. Então, Ele é santo, então sede santos como o vosso Pai é santo. E aqui vamos aprender, dentro dessa lição, os estágios que nós temos que alcançar dessa santidade até alcançarmos um corpo ressurreto na presença do Pai, sobre a justiça e a santidade de Deus também, tá? Texto áureo, vamos lá. Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem ao qual ninguém verá o Senhor. Então, para que podemos ver o nosso Senhor naquele grande dia, temos que estar em espírito, em santificação. Verdade prática. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da nossa necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Leitura bíblica em classe, 1 Pedro 1, do versículo 13 ao versículo 21, onde vai discorrer o texto que como o nosso Pai é santo, aquele que nos chamou é santo, que nós também devemos ser santos, que em outros tempos nós éramos trevas, tal, mas que Ele, com precioso sangue, nos comprou, nos justificou. Somos considerados santos, justificados pelo nosso Redentor, por nós mesmos? Não, pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz que não há um justo sequer, mas em Cristo somos justificados ao alcançarmos essa santidade em Cristo, né? Porque Ele padeceu, Ele ressuscitou dos mortos, para o qual vai nos levar junto a Ele. Ele quer de nós o quê? Esse andar, essa caminhada na santidade. A introdução, como sempre, a nossa leitura discorrendo, pulando alguns parágrafos e assim sucessivamente. Palavra-chave é, claro, santidade. A palavra consciência nos remete à ideia da percepção a respeito de algo que está em nossa volta. Então nós temos a consciência. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente. Por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma, como lemos, ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14. Nessa lição estudaremos a importância da santidade na nossa jornada para o céu. Então, a introdução, basicamente aquilo que nós já vimos, que na pessoa de Cristo é inerente, é um atributo da pessoa do nosso Deus, a santidade, a justiça, né? Assim como o amor, a benignidade e assim sucessivamente. Então, partindo do princípio, a nossa jornada aqui na Terra, sabemos, como diz a Bíblia, a palavra de Deus, que no mundo jaz o maligno. Nós estamos aí, né, rodeados de tanta coisa, tanta informação, de tanto pecado, de tantas coisas impuras que nós podemos se contaminar com tudo isso, mas a palavra de Deus cobra de nós, com certeza, claro, andarmos em espírito, andar em santidade. É importante esse adendo, entenda isso. Você só vence os desejos da carne e esse mundo, você andando em espírito, você pedindo a Deus os frutos do espírito, o domínio próprio, o amor, a alegria, porque as coisas da carne limitam contra as coisas do espírito. Então, se você está em espírito, as coisas da carne vai,
vai limitar, não vai te dar prazer. Você não vai se voltar para elas. E assim, ao contrário, as coisas do Espírito se limitam quanto às coisas da carne. Primeiro tópico, a perspectiva bíblica da santificação. Então, a perspectiva, a visão da Bíblia sobre a santificação. No Antigo Testamento, do hebraico, tem a palavra aqui, Kodesh, santidade é o substantivo masculino que significa sacralidade. Posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica, kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Então aqui está falando sobre a etimologia da palavra em hebraico, em grego. Nesse sentido, a palavra aparece 469 vezes no Antigo Testamento. Êxodo 15:11, coisa santa, Números 4:15, santuário, outros sim. O adjetivo está muito presente no Pentateuco. Os primeiros livros da Bíblia traz a ideia de um dia uma pessoa, uma nação inteiramente consagrada, separada para a santificação a Deus. Então, esta palavra, no hebraico, que quer dizer separado, consagrado. O que quer nos trazer esse primeiro tópico e subtópico? De que desde o Antigo Testamento, o Senhor Deus nos criou e quer nos levar a essa santidade, a essa consagração, a essa separação das coisas do mundo. Que aquele ao qual ele escolheu, ele separa para o propósito dele, ele separa para aquilo qual ele quer usar essas pessoas. E ele só pode usar essas pessoas na santificação, na comunhão com ele, sendo separado, consagrado. Lembra lá da consagração? Samuel chamou para consagrar Davi ao seu reinado, o povo queria um rei e Saul foi consagrado. Então há uma consagração, uma separação daqueles que são escolhidos por Deus para servi-lo em santidade. Por isso, dentro da perspectiva bíblica desde o Velho Testamento, nós já temos esse caminho, esse pressuposto que nos leva que aqueles ao qual Deus chama, ele requer essa santidade, ele quer essa separação. No Novo Testamento, o verbo grego agora, né, quer dizer hagiadzo, quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar. Ser santo, esse termo abrange o sentido de crente, tornando-se puro de modo a estar purificado. 1 Coríntios 6:11, olha o que diz. E tais fosses alguns de vós, mas fosses lavados, mas fosses santificados, mas fosses justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Nesse sentido, no Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Efésios 5:26, vamos ver o que diz também. Efésios 5:26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, Cristo nos chama a essa santificação. Cristo nos chama, nos separa para que possamos ser consagrados. No sentido que o crente quer se tornar puro na presença de Deus. É importante ressaltar aqui que há sempre muita dúvida, uma linha muito tênue entre essa questão de a pessoa falar, nossa, mas é possível alcançar a santidade? É possível eu ser santo aqui nessa terra? Várias pessoas com certeza fazem esse questionamento quando se depara com uma lição como essa. É importante você saber que em Cristo Jesus nós somos santos. Em Cristo nós somos justificados. Ele nos justifica, Ele nos perdoou dos nossos erros, dos nossos pecados, para que em Cristo e por Cristo nós somos justos perante e alcançamos essa santidade perante o Senhor. Somos pessoas imperfeitas aqui, estamos num corpo que do pó veio e do pó vai ficar. Por isso a lição vai ensinar esse caminho desse aperfeiçoamento na caminhada. Então, os nossos olhos, os nossos pensamentos, muitas das vezes quer nos atrair para aquilo que não provém de Deus. Aí você fala, pronto, já errei, já não sou mais santo, já não sou mais justo. Claro, as coisas vêm para nos contaminar. Mas nessa terra você pode procurar com continuidade na sua vida essa santificação.
É isso na sua trajetória, no seu caminho de vida. É isso que a lição vai ensinar. Como alcançamos isso? Através de Cristo, e em Cristo, por Cristo, e Ele que nos leva até essa determinada santificação, através do sangue dele. Ele nos purifica de todo o pecado. A santidade é exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. João 17:17, lá fala isso. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que a sua lida diária, ele tem um compromisso em buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver a Deus, remetendo ao texto áureo de Hebreus 12:14. Então, a nossa caminhada, a santidade, a palavra de Deus exige de nós a santidade. A palavra de Deus nos purifica. Então, quando você está lendo a Bíblia, quando você está na igreja, quando você está nesse contato lá, Salmos 1, meditando na lei do Senhor dia e noite, isso vai santificando você. Vai purificando você de todo erro, de todo pecado. Sabe quando a pessoa ela começa a ter os seus primeiros contatos com o Espírito de Deus, com a chamada de Deus, ela começa a ler a Bíblia, ela começa a ouvir a palavra de Deus, ela começa a entender que todos aqueles atos pecaminosos que ela tinha, impuros, que era errado. Ela começa a entender que ela ter um vício não é normal. Que ela ter um costume, uma vida viciada em determinado ato pecaminoso, não é normal. Porque a palavra de Deus, ela é pura, ela purifica. Ela é a pá que limpa toda a eira. Ela começa a trazer uma mensagem, ela começa a trazer algo novo. Lembra o Evangelho? As boas novas. Começa a abrir o entendimento, como diz a Bíblia. Em outrora nós andávamos em trevas, em outrora estávamos em trevas, éramos imundos. Mas a luz, que é a palavra de Deus, nos traz e nos remete a entender a verdade. O que de fato é santo, o que de fato é verdadeiro, o que de fato é o correto. Então, quando eu me alimento da palavra, nesse processo de conversão, eu começo a entender que as obras da carne, que as obras desse mundo são trevas, me deixam longe da santidade de Deus. Mas a palavra que me purifica me leva para perto de Deus. E para nos levar para perto de Deus é através da santidade, porque Ele é santo. Glória a Deus por isso. Segundo tópico, a santificação e os seus estágios. Então, primeiro falando sobre a perspectiva da Bíblia no Velho e no Novo e como Deus exige de nós essa santidade. Agora, a santificação e os seus estágios. É a realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Hebreus 6, 19 ao 20. Vamos ler. Romanos, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 22. Diz assim, ó: Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como oferecesse os vossos membros à escravidão, à impureza, à iniquidade para a iniquidade, assim apresentar agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Olha só. Quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. Que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas era a morte. Então, lembra que eu dei o exemplo? As práticas, onde vivíamos nas trevas, que justiça que havia nisso? Estávamos em trevas, não tínhamos entendimento. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora estamos na luz. Agora fomos limpos pela palavra. Agora o nosso fruto é justiça, é santidade. Nos leva à vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Muito simples. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo, é um processo cujo propósito é levar a Cristo a se tornar semelhante ao nosso Senhor Cristo. Romanos 8, já que estamos aqui, 29.
Pois o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso? Romanos 8:29. 8:29. Pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Jesus, que o nosso Deus que é santo, a nos levarmos semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo. É isso que está falando. Plenamente a sua vida. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios. Santificação inicial, posicional, progressiva e a glorificação. Aqui vai falar agora sobre esses 3 estágios. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia o Novo Testamento, pois, por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus. Como falamos, diante de Deus nós somos justos, somos justificados. Completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional, 1 Coríntios 6:11 que nós lemos. Em segundo lugar, a de progressivo da santificação desse mundo, em que o crente despoja-se do velho homem e vai se revestindo do novo, até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Processo que eu falei, pessoa, é chamada, sai da santificação posicional, ela é justificada por Cristo, ela é limpa pela palavra. Depois o progressivo, ao qual ela se despoja de todo aquele velho homem, como diz a Bíblia. Em outro tempos era trevas. A velha, as coisas se passaram e tudo se faz novo. Então ele começa a ter atitudes de um novo homem. Ele começa a ter atitudes de um ser santificado, que procura essa comunhão, essa santificação. Se em outro tempo eu agia conforme a carne, conforme a ira, a raiva, se eu agia conforme a negligência, os prazeres desse mundo, agora eu vou agir com aquilo que agrada ao Senhor. Não, isso não agrada a Deus, então eu vou deixar de lado. Isso não vai me levar ao caminho de santificação. Então eu não vou fazer. Então eu não vou ver. Então eu não vou assistir. Então eu não vou falar. Então eu não vou ouvir. Hoje, infelizmente, por causa das mídias sociais, celular na mão, tanto da gente adulto como dos adolescentes, os jovens, temos que tomar cuidado. Porque o pecado está diante dos nossos olhos a qualquer momento. Então fica esse recado para você que está aí me ouvindo, para mim, para os jovens e adolescentes. O mal, ele quer nos levar aos atos do homem das trevas, a velha criatura. Não, nós temos que tomar cuidado. Tudo que temos hoje à nossa disposição, até essa tecnologia, assim como eu estou podendo gravar esse vídeo e falar com vocês, eu tenho que usar para a minha santificação. Porque esse é o meu caminho aqui nessa terra. A progressão da santificação, até alcançar a imagem de Cristo. E o último estágio da glorificação. Esse é o momento em que o crente será como Jesus. Glória. E receberá um corpo ressurreto, na tal qual nosso Senhor, por ocasião na sua pressão, após a ressurreição. Então, após isso, após a nossa jornada nessa terra, aqui está dizendo o quê? Vamos receber um corpo ressurreto, igual ao nosso Cristo. Aqui tem algumas passagens. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Deixa eu ler. Sempre bom ler. A palavra de Deus que é o mais importante. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu, ressurgiu, assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu em grande brado, em voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Aqui falando da vinda do Senhor, onde há um grande debate aí também teológico em cima disso, escatológico, sobre pré-tribulação, pós-tribulação, quando vir o Senhor, quem está dormindo, aqui a Bíblia está dizendo que vai subir junto com ele, depois os que estiverem com vida. Então, eles usam muito essa passagem
para isso. Porém, o que está dizendo aqui, dentro do nosso contexto, é acerca de que nós estaremos junto com o nosso Senhor. Então, receberemos esse corpo ressurreto, onde estaremos junto com Ele, nesse estágio da santificação. O alvo da santificação. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Mateus 5,8. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar os seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Então, o alvo é o alvo. Você não tem um alvo? Isso tem que ser o alvo meu e o seu. O alvo do cristão é a santificação. No mundo temos todas essas aflições, mas ele diz, eu venci o mundo, vós também podes vencer. Então o meu alvo, o seu alvo, como servo de Cristo, como chamado por Deus, como profeta de Deus, como pastor, como evangelista, como membro, como obreiro, é a santificação. Para alcançarmos esse estágio desse corpo ressurreto na vinda do Senhor, como eu li lá em Tessalonicenses. Aí não importa se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, como é que vai ser essa questão escatológica. O que importa é que nós estaremos com Cristo nesse corpo ressurreto. Tópico 3, o julgamento do Deus Santo. O Deus Santo. Então, como Deus olha essa questão? A Bíblia revela a Deus com o Santo de Israel, com o nome santo. Os serafins declaram sua santidade. Em santidade ninguém pode igualar a Deus, sabemos disso. Desse modo a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo, assim ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico. Santos sereis porque eu sou o vosso Deus e eu sou santo. Levítico 19:2. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Então, a santidade é um atributo inerente de Deus, como eu já disse aqui. Se ele é santo, nós temos que ser santo. Ele nos faz santo pelo sangue do teu Filho Cristo, nosso Redentor. Santidade exigida a todos os crentes, todos os cristãos, todos aqueles que servem a Cristo, que foram chamados por Deus. É uma exigência. A igreja de Cristo nesse mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Efésios 2:21. Vamos ler? Efésios 2:21. Nele todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Então vamos lá, continuando. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A igreja foi santificada para apresentar-nos gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Efésios 5:26-27. Vamos ler agora. Para santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, ô glória. Por isso, como membros do corpo de Cristo, nesse mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados, convocados a andar em santidade. Aí remete em Hebreus 12:14 de novo. Empenho-nos a nós consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Então, nos leva à exigência em sermos santa. A igreja é santa. O corpo de Cristo, que faz parte da igreja, a igreja física, natural, mas também a igreja espiritual. Quanto mais a espiritual. Temos que ser santos. Que dentro da igreja física temos nossos problemas, nossas adversidades, várias pessoas que chegam, que fazem parte com muitas máculas, né, com muitas manchas, né, com algo que muitas das vezes mancha, né, a vestimenta branca dela, né, mas porque ela ainda está sendo trabalhada, ela está sendo purificada. Então, até nós chegarmos a esse progresso de sermos uma igreja sem mácula, onde as nossas vestimentas estar branco como a neve, como tem uma passagem no Novo Testamento que fala, louco, se hoje mesmo eu pedir a sua alma, né? Então temos que andar em vigilância, estarmos em santidade. O crente é exigido dele essa santidade, porque a qualquer momento é a vinda do Senhor. Subtópico 3 do tópico 3, santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos, já falamos disso.
Como visto nessa virtude, aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é a luz e nele não há treva alguma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia da sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele é santo, e que por isso jamais deixará o ser humano impune da rebelião contra a sua santidade e a sua justiça. É o reconhecimento da santidade e a justiça de Deus. Ele é santo, ele é justo. Temos várias passagens aqui, tem alguma ênfase em alguns versículos da santidade e da justiça de Deus. Nós sabemos que ele é Deus, ele é santo, ele é justo, tá? Conclusão: na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência de santidade de Deus para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final. Estamos no tempo de ser conscientes de Deus, amar a todos e não desejar que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e entregam ao pecado sofrerão condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradiz. Então, na conclusão, está bem claro que a nossa jornada é essa. É buscar essa santidade, essa comunhão. Quanto mais, como nós temos visto acontecido aí no mundo, né, os princípios das dores, muitos acreditam, os teólogos. Várias doenças, pandemias, guerras lá na faixa de Gaza, né? Rússia com a Ucrânia. Então, assim, são vários acontecimentos, infelizmente aí no Rio Grande do Sul, olha a catástrofe climática, né, que aconteceu em vários lugares do mundo. Então, ainda mais agora que eu creio que nós estamos iniciando um princípio ao qual logo já está anunciando isso. A Bíblia diz que esses acontecimentos anunciariam a vinda do nosso Senhor. Então, procurar a santidade, a comunhão, irmãos. Não andar em pecado. Eu falo muito isso aqui, que é algo que Deus põe no meu coração. Você pode errar, pode. Desde a gente fala, estamos sujeitos a um erro, seja de pensamento, por olhos, inconsciente ou infelizmente até consciente. Mas não permaneça nesse pecado, não permaneça nesse erro. Ore, busque a Deus, leia a Bíblia. Ela é a palavra que te limpa, que te purifica. O nosso Deus é santo, ele exige santidade de mim e de você. Então coloque isso no seu coração, coloque isso na sua vida como alvo, como a lição falou, é alvo nosso, a santidade. Temos muitos deveres aqui nessa terra, os compromissos, eu entendo, a pessoa sai, vai trabalhar, acorda, é filho da escola, é isso, é aquilo, sim, mas manter a nossa santidade, manter a nossa comunhão, como diz aqui essa lição de número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Então, a consciência é a percepção que eu tenho das coisas que está em minha volta. Eu tenho a consciência daquilo que eu tenho que fazer, do meu ato, do meu próximo passo. Lição essa que será ministrada dia 9 de junho. Eu quero pedir para vocês que vocês assistirem. Uns acabam assistindo todo o vídeo, outros não, um porque gostam, outros não gostam, outros porque não quer assistir. Mas deixa o seu like para nos ajudar, tá bom? No nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana, em nome de Jesus.